Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui nesse seminário de carismas, que foi preparado com muito carinho para você, refletindo sobre essa realidade dos carismas, que fazem parte da experiência carismática, que fazem parte da experiência do batismo no Espírito Santo. Os carismas são para a vida da igreja, para a vida da comunidade cristã, e nós devemos nos abrir a eles sem medo, sabendo que eles são úteis e próprios para a edificação da igreja. São Paulo fala isso na sua carta aos Coríntios, no capítulo 12, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, que nós estamos utilizando como referência. No versículo 7 ele diz, a cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Nós já refletimos sobre vários carismas, que são manifestações do Espírito para o bem da comunidade. O dom das línguas, o dom da interpretação, o dom da profecia, o dom das curas, o dom dos milagres. E hoje nós vamos refletir sobre um dom importante, que São Paulo diz aqui, é dado o discernimento dos Espíritos. O que seria esse discernimento dos Espíritos? Nós sabemos que o ser humano ele é influenciado por várias experiências, por vários, entre aspas, espíritos. E é necessário que nós discernamos, que nós conhecemos qual é a origem daquela inspiração. Se aquela inspiração vem do Espírito Santo, se vem do nosso próprio espírito ou se vem do espírito maligno. O dom do discernimento dos espíritos é exatamente esse carisma de identificar a origem da inspiração. Esse dom é fundamental para a direção da comunidade, que é influenciada por vários, como eu dizia, espíritos. E nós precisamos saber qual é o Espírito de Cristo, qual é o Espírito que anima aquela comunidade, aquela ação. Fique conosco durante essa aula e essa reflexão e aprenda um pouco sobre o discernimento dos Espíritos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, irmãos e irmãs, eu sou o Ney, sou membro e fundador da comunidade Theotokos e nós estamos aqui nesta, que já é a 7ª semana, dando continuidade ao nosso seminário dos dons carismáticos, né? E hoje nós iremos refletir sobre o dom do discernimento do Espírito. Antes, convido você para rezar comigo. Vem Espírito Santo e renova em nós a chama do teu amor. Faz de nós novas criaturas. Que a vossa presença santifique o nosso espírito e a nossa alma. Que a vossa presença renove todo o nosso ser, renove as nossas emoções, renove a nossa mente, os nossos ouvidos, os nossos olhos, nossa boca e todas as nossas ações. Vem Espírito Santo e nos capacite a vivermos a palavra e os ensinamentos de Jesus Cristo. Dai-nos os vossos dons, para que possamos melhor servir o vosso reino e amar os nossos irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10, São Paulo menciona um carisma particular, chamado de discernimento dos espíritos. E o que é, então, discernimento dos espíritos? O dom do discernimento do espírito é uma graça que provém do Espírito Santo. Da mesma forma que o Espírito Santo nos dá palavras de sabedoria, palavras de ciência, de cura, entre tantas outras coisas, o Espírito Santo também nos dá o dom do discernimento dos espíritos. É o dom espiritual, dom sobrenatural, dom carismático,
que nos permite discernir e examinar o que é de Deus, o que é da natureza humana ou o que é do maligno. É a capacidade, então, de penetrar através das aparências, tentando não, né? Porque o Espírito Santo, ele opera de maneira efetiva. Então, esse dom carismático nos dá esta possibilidade de penetrar através das aparências externas aquilo que às vezes não é tão claro, né? Para descobrir, por exemplo, a origem de alguma coisa, se aquilo, por exemplo, é inspiração de Deus, ou se aquilo é uma inspiração humana, com seus impulsos naturais, ou se aquilo tem a sua iniciativa no mal, no maligno. Então, o discernimento nos revela algo do mundo invisível, onde agem tanto os espíritos bons como os espíritos maus. Eu costumo dizer que, através do dom do discernimento, Deus nos concede ou nos dá uma visão além do alcance, né? Então, o objetivo é conhecer a vontade de Deus. Então, o dom do discernimento tem esse objetivo: conhecer a vontade de Deus e, obviamente, realizá-la. Não se trata, então, de julgamento ou de juízo sobre pessoas. E nem é uma opinião sobre a vida moral das pessoas, não, nada disso. Nem tampouco se trata de uma conclusão que tiramos sobre alguma coisa. O dom do discernimento dos espíritos é um dom sobrenatural, então essa luz sobrenatural que nos mostra a origem e a causa de certos fenômenos misteriosos e que humanamente nós não conseguiríamos explicar. É um dom que nos é dado pelo Espírito Santo em certas circunstâncias especiais e que, portanto, nos faz, digamos assim, aptos a julgar se o Espírito Santo é que está agindo em uma pessoa ou em algum ambiente, ou se não é o Espírito Santo, né? Portanto, discernimento dos espíritos não é, em hipótese alguma, um juízo temerário que fazemos sobre as pessoas. As próprias palavras discernimento dos espíritos deixa claro que tratamos dos espíritos e não dos homens, e não da sua conduta. Então, para ilustrar aquilo que eu estou dizendo, olha o que aconteceu com Eva. Ela não percebeu que quem estava falando com ela, lembram, né, deste episódio narrado no livro do Gênesis? Então, ela não se ligou, né, não se atentou para ver quem estava falando com ela. E quem é? Nós sabemos, era Lúcifer. Ela não parou para discernir. E nós sabemos no que deu, né? O que aconteceu com Eva. Acabou sendo enganada e acabou sendo iludida. Então vejam que o carisma do discernimento dos espíritos é um grande e precioso auxílio do Espírito Santo para as nossas vidas. Então, com ele, nós conseguimos separar as coisas boas das coisas ruins. Através do discernimento dos espíritos, nós conseguimos separar aquilo que é certo
daquilo que é errado. Nós podemos decidir, através do discernimento dos espíritos, entre o feio e o belo. Então, se você, e eu acredito que você está em comunhão com Deus, através da oração, e se você tem um desejo sincero de fazer crescer em você o seu amor por Ele, se você quer servir o outro, então Deus lhe dá uma graça. Então, o discernimento do Espírito enquanto graça é essa intuição purificada pelo Espírito Santo. O dom do discernimento. Você já deve, em algum momento da sua vida, ter vivido esta graça. Creio que a grande maioria, né? De se deparar com alguma situação e que você tinha certeza que você não deveria se envolver com aquilo, né? Que você percebeu ali através de uma intuição, e essa intuição, então, ela é purificada, isso é discernimento dos espíritos. Então, você olhou aquela situação e, embora não tivesse visto nenhum sinal aparente, né, de que aquilo era ruim, algo no seu interior dizia que aquilo não era coisa boa. Você sentiu que você não deveria ter comunhão com aquilo, não se envolver com aquilo. E apesar de você não saber explicar para as outras pessoas, porque aquela situação para você parecia ser ruim, né, são coisas de Deus, tempos depois, o que acontece normalmente? A gente percebe que nós então tomamos a decisão certa. Lá na frente você viu que tudo que você havia percebido através da graça, do dom carismático, do discernimento do Espírito, que você então estava certo, que aquela foi a decisão certa. E o que a gente diz? Assim, graças a Deus que eu não estabeleci nenhum vínculo com aquilo, graças a Deus que eu não tive comunhão com aquilo, graças a Deus que eu me afastei daquilo. Né? Eu falei assim, mas o que você viu? Você chegou ali, você percebeu alguma coisa assim? Eu não vi nada, mas algo dentro de mim dizia que ali havia alguma coisa que não era bom para mim. Né? Então, foi o Espírito Santo que purificou a sua imaginação, ou melhor, a sua intuição, e que purificou de tal forma que transformou e que converteu então em um carisma. Então, discernimento dos espíritos é um dom no qual o Senhor, naquele momento, nos faz saber que algo vem de Deus ou se algo não vem de Deus. É algo que faz você ficar refletindo, sem ficar pesquisando muito, porque às vezes a gente não tem tempo, né? Às vezes a gente tem que tomar uma decisão tão rápida, e se você está em comunhão com Deus, então você vai ser, vamos dizer assim, municiado com esse carisma para que você decida. É uma luz que se acende dentro de nós, né? São João da Cruz vai dizer que nossa alma tem 3 grandes inimigos: o mundo, o demônio e a nossa carne. E o que o inimigo quer fazer? Nós sabemos. Qual é o objetivo de Lúcifer, de Satanás, dos demônios? Destruir a nossa alma, dificultar o nosso caminho para Deus. Portanto, o exercício do dom do discernimento dos espíritos é um dos canais que Deus se utiliza para nos ajudar a vencermos os nossos grandes inimigos. Desses inimigos que tentam nos confundir na busca de conhecer e de viver a verdade e de viver a vontade de Deus. O dom do discernimento, como nós
já falávamos na primeira semana, é um presente que Deus dá a seus amigos. Algumas vezes a evangelização não é eficaz, justamente porque nos faltou discernimento nas coisas espirituais. Quando São Paulo diz para buscarmos os dons espirituais, nós vemos isso na primeira carta de Coríntios, no capítulo 14, ele diz assim, ele vai dizer que essa busca, né, dos dons espirituais inclui o dom de discernimento, que é, sem dúvida, um dom extremamente necessário para a Igreja de Cristo, ainda mais nesses tempos de multiplicação da maldade, da multiplicação de erros e da astúcia de Satanás, que está fazendo com que muitos se percam. Estamos vivendo, irmãos, dias de apatia espiritual. Estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão desinteressadas pelo estudo, por exemplo, da palavra de Deus, pelo estudo do magistério. Os tempos são difíceis. E além de tudo isso, essa proliferação do engano, especialmente entre nós católicos. É doloroso ver quantos cristãos estão abraçando qualquer coisa. Basta que seja apresentada com ardor ou com um certo entusiasmo, né, e pronto. Quantas propagandas enganosas, quantas pessoas são enganadas. Então eu quero dizer para você que o dom do discernimento não é um detalhe, não é alguma coisinha, não. Se você está acompanhando esta minha reflexão, certamente que você já admitiu que nós precisamos de discernimento. É espantoso ver o número de pessoas ingênuas sendo enganadas. Uma pessoa me ligou, não faz muito tempo não, coisa de 20 dias, e me perguntou o que ela deveria fazer numa determinada situação. Eu disse para ela, peça o dom do discernimento, para que você tenha clareza da vontade de Deus, e tendo a clareza da vontade de Deus, você poderá obedecer, e você não cometerá nenhum erro. Ela me disse, eu tenho medo de pedir. Eu falei assim, como assim medo de pedir o discernimento? Sim, eu tenho medo. E ele me mostrar, e ele me dizer não. Irmão, ela estava com medo de que Deus poderia contrariar a vontade dela. E Deus pode, e Deus nos contraria às vezes. Mas por quê? Porque Ele quer o nosso bem, né? Deus deseja o nosso bem. Se Deus fecha uma porta, é porque o que tem depois, atrás desta porta, não é bom para você. E às vezes nós ficamos zangados, né? Ficamos de cara amarrada, brigamos com Deus. Tem gente que diz, Deus não gosta de mim. Não, irmão, claro que não. Esse é um jeito de Deus demonstrar para você o quanto Ele se importa com você. Outra coisa importante é que o discernimento não é apenas tomar decisões em coisas extraordinárias e que poderiam mudar a nossa vida. O discernimento é sempre útil para sermos capazes de reconhecer a presença de Deus, os tempos de Deus e a sua graça. E assim, percebendo essa presença de Deus através do discernimento, nós então certamente não iremos perder e nem desperdiçar as inspirações do Senhor.
Nós não pedimos o dom do discernimento apenas para obter um bem temporal, nem mesmo para obter a satisfação de realizar alguma coisa útil. O discernimento tem a ver com o sentido da nossa vida, com o sentido da nossa vida diante de Deus, que me conhece e que me ama. Aquele sentido verdadeiro para o qual Ele quer orientar toda a minha vida, toda a minha existência. E que ninguém conhece melhor do que Ele. Portanto, não sejamos crianças no entendimento e nos nossos desejos. Vamos submeter tudo à prova. Peçam o Espírito Santo para que lhes dê o dom do discernimento. Então, discernimento dos Espíritos nos leva a conhecer a verdade. E quem é a verdade? A verdade é Jesus. Então, por esse carisma, nós somos capacitados a, primeiro, conhecer melhor o que Deus quer. Compreender melhor o que Deus quer dizer quando fala. Através do discernimento dos Espíritos, Deus nos dá a capacidade de saber se realmente é Deus quem está falando conosco. Por esse carisma, é dada a faculdade para julgar se as profecias ou se certas declarações são inspiradas pelo Espírito Santo. Então, o discernimento dos Espíritos traz a libertação aos que estão debaixo do domínio do maligno. A falta do discernimento pode nos levar ao mal. Alguém vai dizer assim, eu quebrei a cara, não é assim? Que as pessoas dizem, porque me faltou discernimento. Não é que faltou discernimento, é porque você não fez uso desse carisma, o dom do discernimento. Então o Espírito Santo quer conceder esse dom a todos nós, inclusive a você. Deus deseja que você tenha uma vida cristã sólida e consistente. Então, para que se manifeste esse carisma do discernimento dos Espíritos, você precisa ter uma vida de oração pessoal, uma vida sacramental, leitura diária das Sagradas Escrituras, através, por exemplo, como nós fazemos em nossa comunidade, utilizando o método da Lexio Divina. É preciso ter disciplina, é preciso ter humildade, é preciso ter docilidade ao Espírito Santo, caridade, prudência. É preciso ter uma outra coisa muito importante: submissão à autoridade da igreja. Então, estes, vamos chamar assim, de requisitos, dão a garantia de que quem exerce este carisma é uma pessoa psicologicamente equilibrada, capaz de controlar, capaz de se comunicar. Portanto, irmãos e irmãs, para o bem da igreja, para o nosso bem, faz-se necessário o dom, o carisma do discernimento. Rezemos comigo. Divino Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, vem sobre nós e ilumina o nosso coração com a sua luz. Senhor, nós confiamos no teu amor e na tua bondade. Por isso te pedimos, concede-nos os carismas e, de maneira especial, o dom do discernimento, para não errarmos o alvo e para fazer a tua vontade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmão, obrigado pela sua presença, espero você na próxima semana. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.